Quando se fala em vacinação, é importante salientar que a vacinação é um direito, mas também é um dever. E aqui os cidadãos têm um papel de participação ativa muito importante neste processo de tomada de decisão de se vacinarem. Claro que em consciência, e quando falamos nesta consciência, é no sentido de saberem que estão a defender a sua saúde, mas também a saúde pública e, acima de tudo, a exercer um ato que é de cidadania. Podemos então dizer que vacinar-se é uma responsabilidade e, simultaneamente, é um ato de solidariedade. Quando se fala aqui nesta tomada de decisão, também é fundamental potenciar e criar estratégias de promoção da literacia em saúde e comunicação. É importante haver toda uma articulação intersectorial e uma mobilização social com vista a esta promoção da adesão à vacinação. Por este motivo, a Direção-Geral de Saúde, em março de 2021, publicou um manual intitulado A Literacia em Saúde e Comunicação na promoção da adesão à vacinação contra a Covid-19. Neste mesmo manual é dado ênfase aos profissionais de saúde, referindo que os mesmos têm um papel fundamental na promoção da vacinação. E isto porquê? Porque os profissionais de saúde são fontes de informação, são aquelas fontes de informação em que as pessoas mais confiam. E também porque os profissionais de saúde são um ponto de contacto próximo, frequente, para a grande parte da nossa população. É por isso muito importante que todos os profissionais de saúde detenham informação atualizada sobre as vacinas Covid-19 e também de todo este processo de vacinação, de modo a responder de forma clara, segura e transparente às preocupações, expectativas e necessidades dos nossos utentes. Por este motivo, a nossa secção regional decidiu desenvolver este webinar com o objetivo de aumentar os conhecimentos técnico-científicos dos nossos enfermeiros relativamente a esta temática e também promover o papel dos enfermeiros na promoção da vacinação enquanto fontes de informação para a população. Terá como moderadora eu, enfermeira Cláudia Silva e secretária do Conselho Diretivo desta secção regional, e três preletoras que são uma referência no que concerne a vacinação Covid-19. A senhora enfermeira Ana Gouveia, a senhora enfermeira Nélia Duval e a senhora enfermeira Susana Pedro. Mais à frente, conforme forem apresentadas as diferentes temáticas, irei apresentar singularmente cada uma de vós no sentido do vosso percurso profissional. Faço votos de um agradável momento de reflexão e aprendizagem, produtivo, dinâmico, pelo que informo que poderão utilizar o nosso chat da aplicação para colocar os vossos comentários, questões, reflexões. Eu própria irei depois geri-los e colocar às nossas preleitoras no final. Antes de desenvolvermos e continuarmos o nosso webinar, vou dar a palavra ao nosso Presidente do Conselho Diretivo Regional, o Sr. Enfermeiro Nuno Neves, que gostaria de dar umas palavras para todos nós. Muito obrigado, enfermeira Cláudia Silva, pela brilhante introdução e contextualização do tema. Venho apenas dar uma palavra de saudação a todos os colegas presentes, colegas e estudantes de enfermagem, centenas deles, no momento em que, no fim de uma semana de trabalho, depois de um longo dia de trabalho, cá estamos. Em particular, às nossas colegas que aceitaram este repto, preletoras que aqui estão hoje connosco. Também no fim de um longo dia de trabalho, um ritmo muito intenso que têm tido no centro de vacinação,
desde o início da pandemia, já desde há 7 meses esta parte, ainda se disponibilizaram mais algum do seu tempo, que já é tão escasso, para aqui estarem hoje connosco, para partilhar esta que tem sido a sua experiência destes últimos meses, em mais esta importante frente de batalha ou de combate contra a Covid, tem sido a vacinação. Com pouco temos feito muito, o espírito de missão tem sido por todos reconhecido, uma grande abnegação de todos os enfermeiros, tem sido verdadeiramente exímio. E de uma forma ou de outra, a sociedade também o tem reconhecido, nós nunca tivemos a visibilidade que estamos a ter neste momento. E disso também tem sido exemplo, por exemplo, a recente condecoração da enfermeira Ana Gouveia e da equipa que lidera, bem como nas palavras do Sr. Vice-Almirante na sua recente visita aqui à nossa região. De forma a lançar, de certa forma, um mote para este debate que hoje vamos ter aqui, e caso as nossas preletoras também entendam que o possam abordar, quero apenas deixar aqui 2 casos concretos da vida real que hoje me aconteceram. Um deles tem a ver com a publicação, na publicitação deste evento a nível das redes sociais, para chegar às pessoas, para promover e para que se inscrevessem, fizemos de forma patrocinada, de forma a termos uma divulgação mais alargada. E, para nosso espanto, fomos inundados, se assim se pode dizer, de comentários pouco abonatórios, de pessoas negacionistas contra a campanha de vacinação. E os argumentos eram que andávamos a envenenar as pessoas, que se pretende com isto uma nova ordem mundial, estávamos a promover um genocídio, entre outras ofensas. E, curiosamente, hoje, ao cortar o cabelo do cabeleireiro, também ouvi exatamente a mesma versão do que acabo aqui de partilhar. Muitas vezes os cabeleireiros são um bom reflexo daquilo que pensa a sociedade. Mas, apesar disso, acho que consegui sair de lá com mais uma pessoa aderente à vacinação. Tentei fazer mudar a perspectiva desta pessoa. Mas realmente fico impressionado com a adesão das pessoas a este tipo de teorias pouco fundamentadas. Algumas pessoas são pessoas menos informadas, mas nem todas o são. Portanto, há uma grande apetência por este tipo de teorias da cabala e que conseguem ter uma grande adesão, muitas vezes em detrimento da ciência. Eu estou em crer que isto não será a maioria da população, mas por gerar uma onda de fanatismo, de certa forma, se assim se pode dizer, faz um grande ruído em toda a volta deste tema e, de certa forma, leva aquelas pessoas mais indecisas poderem se afastar daquilo que é, neste momento, a salvação que nós temos perante esta pandemia. Portanto, eu julgo que neste âmbito da literacia em saúde, temos aqui um longo caminho por percorrer e não duvido que os enfermeiros, por força daquilo que é o seu exercício profissional, terão aqui um papel importantíssimo a desempenhar. Portanto, apenas deixar aqui lançado este mote. Isto será, com certeza, um grande desafio para todos nós, o desafio profissional das nossas vidas. Pelo que agora devolvo a palavra a quem de direito, à nossa moderadora e às nossas convidadas, para ouvir-vos falar de quem realmente sabe sobre este assunto. Muito obrigada, enfermeiro Nuno Neves. Vamos então dar continuidade ao nosso webinar. Vamos iniciar com o tema Estratégias da campanha de vacinação Covid-19 aqui na região autónoma da Madeira, que terá como preletora a senhora enfermeira Ana Gouveia. É enfermeira gestora, adjunta do enfermeiro diretor e especialista em enfermagem comunitária. Tem um longo percurso no Serviço Regional de Saúde da RAM, onde nesse vasto percurso colaborou no ensino na Escola Superior de Enfermagem São José de Colonie, foi enfermeira-chefe nos cuidados de saúde primários, enfermeira com funções de supervisão nos cuidados de saúde primários, enfermeira coordenadora do grupo de vacinação da Direção da Enfermagem, membro da Comissão Técnica de Vacinação da RAM, formadora interna de enfermeiros nas áreas de vacinação e prevenção de tratamento de feridas. Recentemente assumiu a coordenação da campanha de vacinação contra a Covid-19 e foi condecorada no Dia da Região Autónoma da Madeira. Pelo que aproveito para parabenizá-la por todo o trabalho desenvolvido em prol da saúde da nossa região
e agradeço ter aceito o nosso convite para cá estar hoje. Passo então a palavra para si, para partilhar connosco as estratégias da campanha de vacinação aqui na nossa região. Boa noite. Obrigada. Quero agradecer à secção da Ordem dos Enfermeiros aqui na região autónoma da Madeira a oportunidade que nos dá a nós, grupo de vacinação, equipa que tem estado à frente desta campanha na região, de falar um pouco do que tem sido o trabalho desenvolvido a nível da nossa região. Obrigada pelas palavras, obrigada enfermeira Cláudia e agradeço a todos os colegas que connosco têm estado. Uma boa noite para quem nos acompanha também nas suas casas, à distância. Estamos todos juntos nisso, porque todos somos muito poucos para fazer frente a este tão grande desafio. A estratégia de vacinação na região começa essencialmente com a necessidade de prevenir, quando outras estratégias já estavam, como disse bem a enfermeira Cláudia, ser colocadas, nomeadamente a nível da Operação Aeroporto, a nível das autoridades de saúde e tudo o controle feito nas comunidades, a nível do reforço dos nossos serviços a nível da urgência, as criações das ADRs, as criações de serviços hospitalares. Realmente a vacinação trouxe depois aqui uma perspectiva e uma noção e uma esperança diferente, porque ela é abrangente a todos e vai reduzir um pouco, não a responsabilidade, mas vai reduzir um pouco o medo que nós eventualmente que as pessoas estavam a sentir e a falta de esperança perante o que aí vinha. Portanto, fui quase dizer à comunidade: existe algo que vai travar, existe algo que é importante, além de todas as outras medidas, há mais de alguma coisa que chegou. Sobretudo porque nós temos experiência e os portugueses aí aderem bem às campanhas de vacinação, são pessoas inteligentes, são pessoas responsáveis, são pessoas com atos de cidadania já manifestamente reconhecidos e, à semelhança de outras campanhas de vacinação, aderiram e começaram em bom porto connosco neste percurso e neste desafio. Esta estratégia na região da responsabilidade da Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, através da Direção Regional de Saúde, com a Task Force Regional, que começa com reuniões muito frequentes e continua com reuniões ordinárias semanais e muitas extraordinárias, sempre articulação com o que se passa no resto do país, porque era muito necessário, e depois com uma envolvência em termos operacionais do SASARAM, Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira. Aqui as direções técnicas, muitos serviços envolvidos. Desses serviços todos nós não estávamos sozinhos, e quando falamos de estratégia de vacinação, não podemos de forma alguma deixar de salientar que isto foi um motivo para maior aproximação. Se já havia um trabalho de proximidade com serviços de aprovisionamento, com serviços farmacêuticos, com informática, com recursos humanos, com serviços jurídicos, transportes, hoteleiros, pois esta pandemia ensinou-nos uma coisa: temos de estar todos mais próximos. E foi uma equipa com um grande trabalho aqui também pela direção de enfermagem, o enfermeiro diretor, os seus adjuntos e os enfermeiros gestores, depois, em articulação, fazendo a ponte com cada serviço, que nós começámos esta longa caminhada. Portanto, iniciámos realmente esta estratégia em dezembro, que é aquilo que nós tínhamos previsto, sim, à semelhança de todo o resto nacional, 31 de dezembro, noite de fim de ano, que normalmente na Madeira é tão vivida de uma forma por nós madeirenses e por quem nos visita. E nesse dia, às 22h30, estava a equipa de vacinação a terminar a vacinação no Hospital Mel Mendonça, no Núcleo de Formação, para chegarmos a casa às 23h, onde estávamos já em confinamento, mas com os nossos familiares mais vestidos que nos esperavam em casa, porque foi o início realmente desta campanha. E, portanto, quando nós pensamos que estaríamos numa altura a dar um passo, tudo era desconhecido e realmente era preciso nós, nesta altura do ano, pensarmos que desconhecíamos, mas que era preciso fazer algo. Não pensávamos que hoje estaríamos com quase 300 mil vacinas administradas aqui na região autónoma da Madeira. Começámos por vacinar os nossos profissionais num serviço de vacinação instalado na unidade de formação do SASARAM,
os profissionais de saúde começaram a ser a pouco e pouco. Começámos com 85 pessoas vacinadas num primeiro dia e hoje estamos com uma média de 2.500 a 3.300 pessoas vacinadas por dia. Portanto, altera-se completamente e, como vimos, nós fomos aprendendo. Ninguém estava preparado para viver esta pandemia e, portanto, nós temos ido aprendendo ao longo do tempo. Muito próximo com diversos outros serviços, outras secretarias, nomeadamente a nível da Secretaria de Turismo, Economia. Portanto, foi preciso juntarmos esforços e estarmos todos unidos a educação neste percurso que temos feito. Nós, neste momento, os dados foram, a colega já falou um pouco dos valores que nós atingimos. Claro que os números falam, mas o que fala mais tem sido realmente o trabalho que tem sido desenvolvido ao longo destes 7 meses que estamos a trabalhar. Uma longa equipa, era preciso definir quem, como e onde. O onde estava definido, quem foram cerca de 10 enfermeiros. Nós começamos isto só com cerca de 10 enfermeiros, que eu convidei para fazer parte de uma reunião e que não sabiam muito bem para o que é que vinham. E isto foi no dia 30 de dezembro e no dia 31 de dezembro estavam a vacinar. E foi assim que nós começámos. Fomos fazendo formação, fomos discutindo com reuniões internas, com muita leitura, com muita articulação e sempre com muito apoio a nível dos nossos governantes, cá regionais, os mais diretos, direção de enfermagem, muito apoio, direção clínica, todos os serviços realmente. Não podemos, nesse aspecto, dizer que, de alguma forma, nos sentimos sozinhos. Mas depois era preciso fazer mais. Nós estávamos a vacinar os profissionais, estávamos a seguir a linha, mas, como se lembra, numa primeira fase, era preciso fazer mais. E não podíamos estar centralizados só numa unidade de formação e a vacinar profissionais de saúde. E a Secretaria Regional, cá, juntamente com a Direção Regional, a Task Force Regional, optou por criar centros de vacinação que fossem o mais próximos possíveis da nossa população. Íamos começar a vacinar os nossos idosos, sobretudo na população com mais de 80 anos, e vacinar esta população, trazê-los até ao Funchal, que seria em muitos casos difícil. Era preciso estar perto da população, era preciso a população identificar-se também com as equipas locais, porque isto era uma situação completamente nova, muitos medos, muitos receios, até dos próprios familiares, porque a situação de vacinar os idosos também partia muito pela influência dos cuidadores, de quem estava mais de perto. Foram criados 11 centros de vacinação, portanto, um em cada concelho, incluindo o Porto Santo. Primeiro começámos pelo centro de vacinação Funchal, mas depois, a pouco e pouco, foram-se estendendo. As estratégias foram sempre alterando à medida que nós íamos tendo vacinas, à medida que havia necessidade de vacinar, à medida que iam saindo novas orientações e também de acordo com as expectativas e até as respostas que a população ia dar. E também com o desconfinar, porque a vacinação não parou o resto de tudo. Portanto, nós fomos buscar enfermeiros para trabalhar nesta área aos cuidados de saúde primários e quando eu digo buscar, não a tempo inteiro. Neste momento temos 18 enfermeiros que estão praticamente a tempo inteiro com a vacinação, que estão mais no centro de vacinação Funchal, mas que apoiam todos os outros centros de vacinação, a nível da preparação, a nível da admissão, a nível da administração, porque nós vemos como uma equipa única, são 11 centros de vacinação, mas nós somos uma equipa única, trabalhamos muito perto dos enfermeiros gestores, os colegas colaboram no centro de vacinação em alguns dias e nós, os colegas do centro de vacinação Funchal, têm uma experiência muito maior e diária, também estão presentes nos outros centros de vacinação. E é assim que nos vemos como uma equipa única, os resultados de todos, as coisas, o que acontece menos bom, também é partilhado por todos e é assim que nós trabalhamos no nosso dia-a-dia. E a partir deste momento, o que é que nós fizemos? Nós então, os colegas, estes centros de vacinação foram definidos horários, começámos por um dia por semana em cada centro de vacinação, fizemos em termos de mapeamento de forma que fosse sustentável, que fosse viável e execuível, centros a funcionar 8 ou 9 horas, outros 12, outros 4, conforme o número de população na altura a vacinar, e fomos alargando. Neste momento temos centros de vacinação que vão funcionar em algumas semanas 4 dias, outros 2, outros 1, portanto tudo depende. O centro de vacinação Funchal continuou sempre a funcionar nesse aspecto todos os dias, portanto todos os dias, incluindo sábados, domingos, ser domingo de Páscoa, ser outro domingo, ser um feriado especial ou não, ser dia da mãe, estivemos sempre a funcionar no centro de vacinação do Funchal numa média de 10 a 12 horas diárias.
Os colegas dos cuidados de saúde primários, procurarmos colegas com experiência na área da vacinação, é fundamental para nós, porque não é só a administração das vacinas, é o estar habituado a trabalhar com a população, o estar já familiarizado com as normas para as orientações técnicas, quer a nível da Direção-Geral de Saúde, quer a nível da nossa direção regional, e para nós isto também tornava-se fundamental. E também pessoas com quem a população se identificar. E, portanto, nós tentámos reajustar as atividades dos centros de saúde, sabemos que com muitas limitações e, portanto, os colegas estão a trabalhar nos centros de vacinação, mas, por outro lado, nós temos outros colegas que estão a assegurar os serviços nos nossos centros de saúde para que estes possam a trabalhar nos dias em que há vacinação. As atividades foram reajustadas, os horários foram reajustados, foi preciso prolongar alguns horários em alguns centros de saúde para poder dar resposta às outras atividades. Nós já estávamos a colaborar na operação aeroporto, nas delegações de saúde, nas ADRs e agora a vacinação. E depois havia um outro desafio que para nós foi muito gratificante e muito importante também, que era a vacinação na comunidade. Nós começámos a nos deslocar às instituições, vacinámos os idosos em todos os lares, IPSS, as nossas unidades de rede de cuidados continuados integrados, unidades de treinamentos de longa duração, residências para pessoas com deficiência, estabelecimento prisional, a Associação Protetora dos Pobres. Portanto, nós fomos ao encontro destes grupos, temos ido ao longo do tempo em fases distintas, mas procuramos. Foi muito desafio. Por exemplo, posso-vos dizer que nos lares de idosos, partilhar convosco foi dos mais gratificantes. Os idosos estavam em confinamento há algum tempo, que não viam, não tinham visitas, e as pessoas com quem lidavam eram simplesmente aqueles restritos que entravam na instituição e que prestavam cuidado e estavam mais próximos com eles. E nós fomos as primeiras pessoas que chegámos do exterior ao fim de 3 ou 4 meses ali com eles. E, portanto, nós sentíamos o brilho do olhar, o gesto, aquela pessoa que diziam que nunca sorria, que naquele dia sorria, que as coisas diziam habitualmente não sorri, e que quase que ajudava a levantar o braço para conseguir tirar a manga do pijama quando nos outros dias não o fazia. Portanto, sentimos que isto foi muito gratificante, embora cansativo, desgastante, andar na ilha toda, 3, 4, com a marmita atrás, passamos dentro e comer na beira da estrada, foi muito gratificante. E nós continuávamos a assegurar o centro de vacinação do Funchal. Esta mesma equipa tem 3, 4 instituições na ilha, sai uma equipa e a outra continuava a assegurar o Funchal. E foi assim que nós fomos trabalhando. Na nossa equipa incluímos também, a nível dos centros, assistentes técnicos, temos sempre um médico a trabalhar connosco, assistentes operacionais, o apoio de um técnico de informática e temos também um motorista que nos faz mais facilmente, transporta até os locais de vacinação. Num trabalho sempre muito a proximidade com os serviços farmacêuticos diário, várias vezes ao dia em articulação, mas tem sido sempre o nosso lema, trabalhar aqui com as pessoas. Temos a nossa operação aqui, uma das fotografias da nossa operação Porto Santo, com a colaboração da Força Aérea, já são muitas as vezes, estamos a ir lá quinzenalmente ao Porto Santo, neste momento temos a Porto Santo com mais de 80% da população vacinada, mas ainda temos segundas doses para fazer, ainda há alguns estudantes primeiras doses para vacinar e, portanto, tem sido uma operação também para nós que constitui um desafio. Porque todos nós sabemos que quando abrimos um centro de vacinação de manhã, nós temos os agendamentos. E isto é outra coisa que nos facilitou muito e que trabalhámos no início, foi programar o nosso trabalho, apesar de diariamente termos de reajustar aquilo que fazemos várias vezes ao dia, consoante a adesão, consoante as situações que vão aparecendo. Mas nós começamos por fazer alterações no nosso sistema informático. Nós temos um sistema informático de registro próprio da nossa vacinação na região, que é partilhado a nível do Sistema Regional de Saúde, tanto o nosso Sazarão, quer nos serviços hospitalares, quer a nível dos cuidados primários, e nós criámos logo uma matriz de registro específica para a vacinação Covid, que foi facilitar imenso e que foi diferente do resto. Os grupos de risco, tudo o que nós fomos criando a nível de grupos de risco, fomos vacinando, fomos tendo a oportunidade de colocar lá, dou-vos, por exemplo, um exemplo das forças de segurança, nós até criámos um campo que é em entidade, em que eu consigo ver CPSP, CGNR, relativamente a serviços hoteleiros, consigo ver se é mais de hotelaria, se é mesmo mais a nível dos hotéis, se é restauração, se é bares, isto tudo, se é supermercado, isto tudo para que, se acontecer alguma situação menos bem em algum destes setores, temos a noção e o conhecimento da percentagem da cobertura vacinal e assim ser mais fácil em termos epidemiológicos
a vigilância e a nossa intervenção em termos de saúde pública. Nós criámos também uma área pela primeira vez relativamente à notificação de reações adversas, que é feita diretamente na nossa ficha de vacinação e que facilmente já cai agora a nível do nacional, a nível portanto, de todas as notificações que são feitas com o Infarmed e, portanto, juntamente com a nossa equipa de vigilância de notificações de reações adversas aqui na região. Portanto, nós temos este registro informático e criamos em simultâneo, que eu irá falar, um registro que começa com a preparação da vacina. Isto para nós foi muito importante. Nós começamos com a vacina só do laboratório da Pfizer, foi a primeira que começamos a administrar, aquela que temos mais vacinas administradas, portanto cerca de 250 mil serão daí, mas depois recebemos vacinas AstraZeneca e recebemos também vacinas agora Janssen, portanto estamos agora com as 3 vacinas na região. Temos dias que temos as 3 vacinas em simultâneo em cada um dos centros de saúde, outros dias temos mais uma ou não, que é o outro desafio. Nós temos uma equipa de enfermeiros que tem abraçado de uma forma exemplar este desafio, porque se não fosse assim não conseguíamos realmente chegar lá. Isto é o nosso centro de vacinação que tem realmente o maior impacto, que é o centro de vacinação aqui do Funchal. Diariamente vacina pessoas não só para o Conselho do Funchal, mas pessoas de toda a região. Os grupos profissionais, por exemplo, foram vacinados cá. Os grupos das pessoas com patologias daquela primeira fase e depois mesmo quando abrimos a uma segunda fase, patologias de maior complexidade, foi vacinado cá. Nós criámos todas as condições nos centros de vacinação de segurança. Criámos ambientes tranquilos, serenos, que fossem nada diferentes dos ambientes que, como se fosse num centro de saúde, a pessoa sentisse que estava segura. Pode ser um pavilhão, nós temos pavilhões, inicialmente começámos em alguns centros de saúde, depois fomos descentralizando e mudando os centros de vacinação, porque também, por exemplo, começou a atividade escolar, começou a atividade esportiva e já não havia espaço nesses pavilhões, foi preciso reajustar, foi preciso arranjar novos locais, mas sempre que o nosso lema é saber estar nestes locais e toda a equipa está cá para receber os utentes como se estivessem numa unidade de saúde, como se numa unidade de saúde verdadeira se tratasse, com preparação a nível da nossa área de emergência também, se for preciso, com áreas de segurança para o pós-vacinação e tudo isto foi pensado em todos os centros de vacinação. Isto, por exemplo, é uma das nossas equipas num fim de semana. No fim de semana temos sempre a equipa mais reforçada, que temos mais apoio dos colegas que estão nos centros de saúde e que num dos seus dias de descanso colaboram connosco, mas, e portanto, é um dos dias em que nós reforçamos muitas vezes o número de pessoas a vacinar e exatamente por essa disponibilidade de profissionais. Portanto, é um trabalho que tem sido desenvolvido, como eu digo, os colegas, portanto, não me canso de dizer que os colegas passaram a viver maioritariamente o seu dia nos centros de vacinação, sobretudo isto de Funchal. Os outros é 1 ou 2, 3 dias por semana, aqui é diariamente. Esta equipa de 18 colegas e que são apoiados diariamente por outros que vêm 1 ou 2 dias por semana colaborar connosco, pois nestes dias muitas vezes entram no centro de vacinação, começam às 8, já chegam um pouco antes e saem do centro de vacinação às vezes às 19, às 20, às 21 e às vezes depois. Há colegas que não, fazem só o seu horário, mas há outros colegas que prolongam, porque é preciso preparar a atividade do dia seguinte, é preciso discutir casos, é preciso também estarmos todos em interligação e no dia seguinte ter a certeza que tudo está bem para começarmos novamente um dia. Nós abrimos o centro por volta das 9 da manhã, mas normalmente, isto é o que as pessoas sabem, um quarto para as 9 já estamos a vacinar. Muitas vezes às 9h10, 9h15 já temos 80, 90 pessoas vacinadas. E, portanto, porque estamos para a população, estamos aqui para trabalhar com a população. Os colegas prescindiram, habituaram-se, aprenderam a viver de uma forma também diferente, prescindindo de algum tempo que tinham com a sua família, com os seus amigos, porque houve desconfinamento e começou a sair-se mais, mas os colegas permanecem quando é preciso. As férias foram ajustadas e realmente não me canso de agradecer a toda esta equipa, aos enfermeiros gestores que têm colaborado, é que não me canso mesmo. Confio em cada um de vós, colegas, porque tem sido realmente um trabalho árduo, de missão, mas também muito gratificante. A nossa população, por exemplo, tem-nos causado muitas surpresas. Nós, cada grupo profissional, cada população, cada grupo etário, cada extrato de população que vacinamos, são experiências diferentes. Os jovens que tivemos a semana passada foi fantástico, há 2 semanas, jovens universitários. Eu disse a alguns que eles mereciam nota 10, de 1 a 10, ou nota 20,
porque foram assíduos, foram disciplinados, foram pontuais, aderiram à vacinação e, portanto, tudo isto faz com que nós não consigamos baixar os braços. Nós, cada vez que conseguimos, mesmo cansados, temos de trabalhar mais e sabemos que está na altura de continuar, porque precisamos de continuar. Nós começamos a nossa manhã sempre com uma reunião, nosso briefing matinal, por volta das 8 da manhã, em que discutimos vários assuntos, desde o plano de trabalho para o dia, quem vai ser vacinado, como é que vamos fazer a operação inicial, porque depois vamos ajustando se for preciso ao longo do dia para que as pessoas não esperem muito tempo na fila, para que os colegas também tenham o seu tempo para as suas refeições, porque é preciso fazê-lo, ou para algumas pausas, e portanto tudo isto está ajustado diariamente ao longo do dia, mas logo de manhã as atualizações que vão saindo, as orientações das direções regionais. Além de nós temos também a nossa conta WhatsApp, que ajuda imenso. Nós fazemos mesmo durante o dia esta partilha de muita informação uns com os outros, mas também isto é um momento de muitos, alguns mimos, de algumas trocas de experiências e também de muito apoio, porque nós sentimos que estamos todos em rede, uns com os outros, com o distanciamento social que assim existe, mas todos em rede, com todas as medidas de segurança. Criámos áreas logísticas de apoio para que os colegas tivessem algum conforto a nível de refeições, a nível dos poucos espaços, mesmo sem grandes condições, mas para que os colegas pudessem descansar para, se for preciso, os seus momentos também de descanso. Temos tido até habituar-nos a diariamente termos a comunicação social connosco, porque nós, enfermeiros, sempre fomos muito discretos e humildes naquilo que fazemos. Continuamos, mas até isso, porque nós estamos numa área em que, em cada hora, poderemos ter quase 300 pessoas a olhar para nós. As pessoas e os acompanhantes. Nós criamos sempre a oportunidade que os acompanhantes participassem juntamente da vacinação. Portanto, acompanham a pessoa, independentemente da idade, até o momento de ser vacinado. Só no pós-vacinal é que já não, mas até o momento de ser vacinado tem sido proporcionado. E, portanto, nós tivemos de nos habituar a estar também no tal saber estar, que é tão importante, e o saber ser para nós enfermeiros. Portanto, não foi só o saber fazer. Aqui, apesar de ser vacinar, as pessoas acham que vacinar é só introduzir a vacina, é só administrar a vacina, mas não, foi muito mais do que isso e foi uma exposição enorme também que causa, como nós sabemos também, alguns momentos de stress, mas que nós, enfermeiros, como sempre, o querer fazer bem desta equipa e o querer lá estar e o querer contribuir para esta luta contra a doença, faz realmente que, como nós vimos, ninguém baixa os braços e todos os dias de manhã lá estamos nós. Obrigada. Muito obrigada, senhora enfermeira Ana Gouveia, pela sua sempre brilhante apresentação e por toda a sua sábia experiência e competência. É sempre um gosto ouvi-la. Vamos então, em seguida, ouvir a senhora enfermeira Nélia Duval, que irá falar sobre a preparação das vacinas Covid-19. É enfermeira de Cuidados Gerais, é delegada sindical do CERAM desde 2010, sempre trabalhou em cuidados primários de saúde. Desde 2018 exerce funções no Centro de Saúde de Santo António e desde dezembro do ano passado integrou a equipa de vacinação de Covid-19 aqui na região. Dentro de todas as funções do processo vacinal, está mais direcionada na recepção e preparação dos vários tipos de vacina Covid-19. Passo então a palavra. Olá, boa noite a todos. Quero agradecer esta oportunidade. Obrigada pela abordagem, enfermeira Cláudia. Antes de mais, quero parabenizar a nossa líder, porque como líder, como a enfermeira Ana, há com certeza uma grande equipa e somos nos momentos menos bons, nos momentos de luta, e isto também ajuda, é todo um processo dinâmico que ajuda. Cabe-me a mim, então, como vos dizia, apresentar
apresentação está no fim e é preciso repor. Estamos sem som. Precisa ativar o som. Como dizia, que requer. Não vejo. Como estava a dizer, nós temos, ao longo de todo este processo, ao longo destes 7 meses, iniciamos com a vacina da Pfizer, entretanto chegou a vacina da AstraZeneca e também recentemente, como já foi dito, a da Janssen. Neste momento vacinamos com 3 vacinas diferentes, o que nos faz com que o processo seja ainda mais meticuloso e mais preciso do que era anteriormente. Nós, preparadoras, temos de estar em um ambiente propício à concentração, a um ambiente fechado, que seja protegido em todos os aspectos, de forma a que todo o processo da preparação e do manuseamento do material, nomeadamente as seringas, as próprias vacinas, estejam o mais protegido possível. Daí que os colegas em questão estejam protegidos e neste espaço só entra essencialmente os colegas necessários para virem buscar as vacinas. Todos os dias, pela manhã, nós recebemos dos técnicos de laboratório que vêm ter connosco estas malas térmicas que contêm as vacinas. Isso é verificado à temperatura ao longo do dia, ou à chegada e várias vezes ao longo do dia. É feito, nós temos aqui as vacinas, neste caso tem o exemplo desta vacina que é a Comirnaty da Pfizer, que neste momento estava disponível. Temos aqui este dispositivo, que é o Data Logger, que permite ver a temperatura ao longo do dia, que depois os técnicos no laboratório irão, através de um dispositivo eletrónico, verificar todo o registro ao longo do dia, que permite que seja verificada a temperatura das vacinas a quando estavam na caixa térmica. Todo este processo é importante, é dinâmico, é preciso e é muito meticuloso e que requer muita concentração. Nesta imagem estou, por exemplo, na preparação da vacina da Comirnaty, da Pfizer. Estou a observar tanto esta vacina como qualquer uma das outras marcas. É importante verificar sempre o conteúdo da vacina, a coloração, o aspecto, se tem algum sedimento, todo este processo ao fim e ao cabo é importante. Pois, neste caso específico desta vacina, que é diferente das outras da adenovirus, esta por ser RNA mensageiro, nas suas indicações, há que invertê-la suavemente 10 vezes antes de fazer a diluição. Seguidamente, ao abrir a ampola, com todo o processo ascético, é aspirado uma certa quantidade de soro fisiológico, nomeadamente 1,8 mililitros, em que depois é introduzido lentamente, diretamente para evitar atrito, tentar introduzir para a parede da ampola, para evitar atrito de moléculas, para que seja mais suave essa manipulação, é introduzir a tal quantidade de 1,8 mililitros de cloreto de sódio.
Posto isto, temos que voltar a inverter suavemente a ampola durante 10 vezes e só posteriormente é que vamos aspirar, neste caso da vacina da Pfizer, vamos aspirar o conteúdo de 0,3 mililitros para 6 vacinas, ou seja, uma ampola de Pfizer dá para 6 vacinas. Acrescento, por exemplo, no caso da vacina da AstraZeneca, dá para 10 vacinas, num conteúdo de 0,5 mililitros. E atenção, isto aqui requer uma especificidade na preparação, principalmente quando preparamos vacinas diferentes, que de preferência deve ser em bancadas de trabalho diferentes, mas as quantidades são diferentes. Como dizia, no caso aqui da imagem, é a Pfizer, é 0,3 mililitros. No caso da AstraZeneca, serão 0,5 mililitros. No caso da vacina Janssen, também são 0,5 mililitros. Cada um tem a sua especificidade. Sendo que das vacinas que nós temos cá na região, a única que é sujeita a uma diluição com solução salina de soro fisiológico é a da RNA mensageiro que nós temos, que é a Pfizer. Aqui, após a aspiração da ampola para a seringa de administração, nós temos um saquinho denominado de manga, em que nós, para a proteção da própria vacina e da seringa, nós colocamos a seringa nesta manga. Manga é essa que vai identificada com o número da ampola, com o local, neste caso até que é o Tecnopolo, e com o tipo de vacina, neste caso a Pfizer, a data, e ainda colocamos a hora da preparação da vacina. Porquê? Porque estes dados são muito importantes. Depois a colega Susana irá referir em todo o trajeto da admissão e do transporte das vacinas até a administração pelo utente. É importante todos estes dados. Nós também temos, em paralelo, um sistema informático, à medida que eu e as colegas que são preparadoras das vacinas vamos introduzindo, por exemplo, como iniciamos a primeira ampola, neste caso, foi hoje às 8h42, introduzimos a ampola número 1 da Pfizer. A vacina dá para 6, a ampola número 1 dá para 6 doses ou 6 vacinas, que depois aqui neste campo vai subtraindo, e quando chegar ao 6 ele automaticamente bloqueia. É todo um sistema que nos permite saber e controlar o número de vacinas que já foram administradas. Além disso, nesta particularidade, nós podemos depois introduzir ou ver quem foram as pessoas que foram vacinadas. É só clicar em cima aqui numa determinada zona, nomeadamente aqui, em que nós conseguimos ter acesso a isso, quem foi o colega que administrou, e tudo isso, em caso de dúvida, é mais fácil de descobrir se eventualmente houver um erro ou uma dúvida de administração do número da vacina, nomeadamente no número da ampola. E para finalizar, e porque é igualmente muito importante também, depois de eu aspirar, neste caso, porque são 6 vacinas desta ampola, é importante identificar o número da ampola referida em que eu coloquei naquela referida manga que estava a falar. Para quê? Porque se houver um erro, se houver um efeito adverso, um efeito que seja necessário referenciar, aqui nós podemos saber qual foi o lote, qual foi a ampola e o que poderá acontecer, ou no caso de alguma dúvida. Era tudo isto que eu tinha para vos falar, só tenho a agradecer esta oportunidade e espero ter explicado de forma mais simples possível. Quero dizer que esta é toda uma missão que é importante e que temos que levar a cabo do princípio ao fim e que vamos ganhar. Boa noite a todos e obrigada. Muito obrigada, Sra. Enfermeira Nélia Val, pela sua partilha de informação, que certamente acrescentará mais conhecimento técnico-científico, neste particular, aos nossos enfermeiros. Vamos então para o último tema
do nosso webinar, que diz respeito ao circuito de admissão, administração e reposição das vacinas, que será dinamizado pela senhora enfermeira Susana Pedro. É especialista em enfermagem comunitária, exerce funções no Centro de Saúde Dr. Rui Adriano Ferreira de Freitas, integra a equipa de formadores dos sistemas de informação e registros eletrónicos na rama, integra também a equipa de projeto para o desenvolvimento da aplicação informática para os registros eletrónicos na rama. Fui vogal do Conselho de Enfermagem da nossa secção regional da Ordem dos Enfermeiros no mandato de 2016-2019. Atualmente é vogal do Conselho Diretivo da nossa secção regional e integra o grupo de vacinação na campanha de vacinação Covid-19 desde dezembro de 2020. Passo então a palavra à senhora enfermeira Susana Pedro. Boa noite a todos, obrigada pela oportunidade. Neste momento vou desenvolver um pouco o tema, como a enfermeira Cláudia já falou, sobre o circuito dos utentes no centro de vacinação e também a reposição de vacinas neste circuito. Atendendo a tudo o que já tem sido falado cá, vou partilhar convosco algumas fotos para ser mais fácil acompanharmos a descrição deste processo. As fotos são essencialmente do Tecnopolo, também tenho a oportunidade muitas vezes de colaborar em alguns centros de vacinação fora do Conselho do Funchal, atendendo neste momento à dinâmica que está implementada, ao número de vacinas que está a ser feito todos os dias, também no Tecnopolo que funciona de segunda a domingo, com os horários que já foram cá expostos. Eu vou então partilhar convosco para retratar melhor a minha descrição. Portanto, aqui temos o nosso centro de vacinação no Tecnopolo. Nós aqui temos em simultâneo o funcionamento de duas equipas. Nós denominamos para a nossa organização o lado 1 e o lado 2, a equipa 1 e a equipa 2, funcionam de forma semelhante, tanto um como o outro lado. O utente, à entrada no centro de vacinação, é recebido por uma assistente operacional que orienta para a higienização das mãos e também faz o controle da temperatura. Depois o utente dirige-se aqui ao serviço administrativo, onde é feito a comprovação da marcação, dada a presença no nosso sistema informático. Depois passará para a admissão, que é feita por colegas enfermeiros. Aqui é feito um questionário pré-vacinal para ver se existem condições para avançar para a vacinação, se existe alguma contraindicação ou alguma situação que seja necessário esclarecer. Nós temos sempre alguns colegas com mais experiência que podem nos ajudar na decisão de avançar para a vacinação ou não. Temos sempre um médico presente no centro de vacinação que também poderá colaborar connosco em alguma decisão que seja necessária, que seja mais difícil de tomar. O colega cá na admissão também vai fazer o registro da vacina, do atendimento e vai também fazer a marcação da próxima data para a segunda dose, no caso de ser necessário a segunda dose de vacina, dia e hora, e depois é feito o encaminhamento para as tendas de vacinação. Entre a admissão e as tendas de vacinação, o utente sai sempre com uma identificação. Nessa identificação que entrega todos os utentes que saem da admissão, tem o nome do utente, o número da tenda onde o utente se vai dirigir para fazer a sua vacina, está identificado o frasco e qual é o tipo de vacina que vai fazer, qual é o enfermeiro que o vai atender na tenda, se tem alguma situação de alergia ou faz medicação anticoagulante, e aqui também já fica definido qual é a data que foi agendada na admissão pelo colega no sistema para a próxima vacinação. Todas as tendas que nós temos estão numeradas. Na tenda, depois é feita a administração da vacina, são dadas as orientações
Entretanto, o colega que vacina também fornece o cartão correspondente à vacina que é administrada, com a data da realização da dose e com a data da segunda dose, esclarece alguma situação que seja necessária e depois acompanha o utente à sala de observação pós-vacinação. Aqui nesta parte central, nós temos os utentes que estão já vacinados, tanto do lado 1 como do lado 2. Podemos ver aqui nesta fotografia também esta tenda amarela, que é a nossa tenda de emergência. Temos sempre cá um médico, temos enfermeiros e temos assistentes operacionais para tentar visualizar e ver como é que estão os utentes após a vacinação. Com este acompanhamento que é feito na sala pós-vacinação, este campo aqui, onde diz hora de saída, é preenchido na tenda quando os colegas vacinam o utente. Depois já fica aqui identificada a hora de saída de cada utente. Portanto, quem está a dar apoio à sala de observação, aos utentes depois de ser administrada a vacina, confirmam sempre aqui a hora de saída, para depois podermos ter um maior controle, atendendo a que o número de utentes a frequentar o centro de vacinação durante todo o dia de atendimento é grande. Nós temos que ter circuitos controlados e temos que ter também a noção se realmente está tudo bem e se já fizeram o tempo de observação recomendado. Aqui nós podemos ver as duas salas que estão identificadas com a setinha, são as salas em que são feitas a preparação das vacinas. Temos uma sala para o lado 1 e uma sala para o lado 2. Aqui tem as condições que a colega Nélia teve a falar. Está isolado, está também reservado só para as pessoas que necessitam mesmo de frequentar este sítio, de modo a garantir todas as condições necessárias para a preparação das diversas vacinas. Depois, as vacinas, sendo preparadas ao fundo, têm que ser distribuídas pelas respectivas tendas. Aqui já conseguimos ver o número de todas as tendas. Todas estão identificadas. Seja do lado 1, seja do lado 2, o número é contínuo. Portanto, não há situação de ter uma tenda com o mesmo número. Nós passamos do lado 1 e para o lado 2, mas o número é sempre crescente. Aqui nós temos um mapa que desenvolvemos de forma a dar apoio aos colegas enfermeiros que são os circulantes. Os circulantes são os colegas que vão ajudar a orientar os utentes em alguma situação, apoiar os colegas que estão na admissão, surgindo alguma dúvida, fazendo a ponte ou com os nossos superiores que estão sempre a dar apoio, com a parte médica ou alguma situação que seja preciso esclarecimento, de forma a que os postos estejam sempre presentes quem está destacado para esse posto e evitar a mobilidade desnecessária dos profissionais que estão destacados para cada posto de trabalho. Aqui o enfermeiro circulante tem, na primeira parte eu tenho a admissão, eu aqui vou definir, vou colocar, porque os planos são feitos previamente e divulgados previamente pelos nossos responsáveis. Temos um plano para cada dia de trabalho. Nós temos o colega que vai ficar na admissão, que será o primeiro espaço. O CI ao computador, porque depois na admissão temos computadores para os colegas. Portanto, no computador 1 vai ficar na admissão o enfermeiro X, que depois vai estar sempre na tenda 1. Temos a tenda de fora e a tenda de dentro, porque são duas tendas com o número 1 e existe a diferenciação. E depois temos sempre um par, um colega na admissão e um colega na administração. Depois estes pares mantêm-se e o circulante vai ir buscar a vacina à sala de preparação, vai trazê-la nas mangas, como a colega Nélia já falou, e depois vai atribuir o número da ampola ao colega que está no computador 1 e vai ter que ir colocar esse número da ampola atribuído à respectiva tenda, que vai ser a tenda 1 de fora. Vai colocando aqui as diversas ampolas distribuídas pelos vários postos. Dependendo do número de utentes, depende do número de postos que estão ao serviço. Nós às vezes temos vários postos, podemos ter 6 ou 7 ou 8 postos. Às vezes podemos ter só 2 ou 3, consoante a afluência que temos e as marcações que já estão estabelecidas.
Aqui, quando o enfermeiro circulante chega à respectiva tenda, vai colocar as vacinas que traz no tabuleiro para a administração na tenda de administração. Depois, em cada mesa tem um tabuleiro e nós tentamos identificar cada tenda, quem é o par que está a trabalhar nessa tenda. E nós temos sempre em cima, o primeiro nome é o colega que está na admissão e o nome que está em seguida é o colega que está na administração. Depois tentamos, porque inicialmente não era tão necessário, porque trabalhávamos só com, começamos a trabalhar com a vacina da Pfizer. Neste momento nós temos muitas vezes mais do que um laboratório em circulação do mesmo lado. Neste momento até temos feito, atendendo à afluência dos utentes, temos tido postos de Pfizer, de Janssen ou mesmo de AstraZeneca em cada um dos lados, para evitar e dar um maior conforto e um atendimento mais rápido aos utentes que procuram, rentabilizando também as filhas. Em vez de estar a dizer filha para esta e filha para aquela, os utentes entram nas filhas e depois dentro nós ajustamos de forma a garantir que o utente tenha um circuito mais célere nesta campanha de vacinação. Depois nós temos muitas vezes necessidade de ajustar dentro da própria tenda qual é a ampula ou qual é o laboratório que vai estar aqui para a administração, porque muitas vezes temos que gerir também é uma função, digamos, do enfermeiro circulante, ver os utentes que estão a aguardar atendimento, se são mais para a Pfizer, se são mais para a AstraZeneca, de modo a depois também a termos uma dinâmica nestes pares que são fixos, mas que podem ter que, num período, estar a trabalhar com a Pfizer, no período seguinte estar a trabalhar com a AstraZeneca. Portanto, isto depois tem que ser tudo rentabilizado e depois, quando o circulante vem à tenda colocar a vacina, informa sempre ao colega que vai receber e vai administrar qual é a vacina que está a ser deixada, qual é a ampula, quantas vacinas é que estão a ficar no tabuleiro. O colega que vai receber as vacinas confirma se realmente estão a ficar as 6, que foi o que já temos falado em relação à Pfizer. E depois também fica na tenda os cartões, que é para fornecer aos utentes com os respectivos lotes, com a data da primeira dose e a data de regresso no caso de ser necessário. Sempre que mudamos o laboratório, mudamos a identificação no tabuleiro que ficam as vacinas e mudamos também os cartões que são correspondentes ao registro da vacina que está a ser administrada. Porque ao longo do dia, fazendo estes ajustes, existe a possibilidade, com esta afluência, poderá existir, muitas vezes temos até o número da ampula, temos a ampula em simultâneo, podemos ter a ampula 1 da AstraZeneca, a ampula 1 da Pfizer. Portanto, este cuidado é sempre mantido e os colegas também na tenda têm sempre atenção, ver o que é que está escrito na manga, qual é a identificação que fica e quais são os cartões que ficam ali para depois ser fornecidos aos utentes. Outro cuidado que também é sempre necessário ter, aquela identificação que os utentes trazem da admissão para mostrar qual é a tenda em que vai ser vacinado, está também lá descrito qual é a vacina e qual é a ampula. Portanto, isso depois é uma das situações que também é colocada na mesa, junto com a manga da vacina, confirmada se está tudo em consonância e depois é que vai ser administrada a vacina ao utente. Referido os efeitos secundários, de forma a que o utente também tenha algum tempo sentado para não se levantar logo de imediato após a administração da vacina, e depois então é que é encaminhado para a sala de observação. Isto aqui dá uma visão de conjunto do nosso centro de vacinação em pleno funcionamento. Nós temos ao fundo a sala de preparação, também temos ao fundo a chegada dos utentes. Temos também, conseguimos ver, meio desfocado, mas conseguimos ver que está uma funcionária dos serviços à entrada para ir controlando a chegada dos utentes. Temos os utentes também na admissão a dar os dados ao serviço administrativo. Logo a seguir temos os colegas da admissão, atrás fica um pouco tapado pela tenda. Temos os utentes que ainda estão a aguardar pela admissão sentados na sala de espera. E depois de passar na admissão, eles são encaminhados para as respectivas tendas. Estamos aqui a ver o movimento. Estamos também aqui a ver as funcionárias aqui atentas aos utentes que já foram vacinados. Este é o nosso circuito. Neste momento estamos a ver o lado da equipa 2, mas o lado da equipa 1 funciona exatamente igual com esta dinâmica.
Tem momentos às vezes complicados de gerir, porque o circulante faz todo este percurso várias vezes ao longo do dia para as várias tendas. Também tentamos não manusear e só trazer da sala da preparação para as respectivas tendas as ampolas necessárias, porque se nós não temos utentes na sala de espera, também não vamos estar a distribuir vacinas nas tendas. Se os colegas na admissão ainda têm vacinas disponíveis, nós não vamos distribuir mais vacinas. Temos que ter todos esses cuidados e muitas vezes estamos a chegar ao fim à tenda 3 ou à tenda 4, muitas vezes acabamos por utilizar os nossos telemóveis para rentabilizar, os colegas já estão a solicitar a vacina, depois nós vamos buscar a vacina à sala da preparação, distribuímos e fazemos estes circuitos várias vezes ao dia. São dias longos, são dias com horários às vezes com hora de entrada, que já falamos aqui para dar início à nossa atividade dentro dos horários planeados. Muitas vezes também temos que prolongar a hora para sair, porque temos que rentabilizar as faltas dos utentes, evitar os desperdícios das vacinas, algumas situações que não tiveram condição para vacinar. Precisamos de contactar utentes para rentabilizar as vacinas que estão preparadas. Portanto, toda esta gestão é feita ao longo do dia, são dias exigentes, mas falo por mim, é uma causa que me dá muita satisfação. Ver a afluência dos utentes, a adesão aos utentes e o impacto que isto tem na comunidade. E também a maneira como, neste momento, o nosso trabalho, e não falo isso só pela enfermagem, mas também por tudo o bem que isto tem para a nossa comunidade, o trabalho e a confiança que os utentes e as famílias vão depositando nos enfermeiros. Muitas vezes vêm cá, esclarecem dúvidas, muitas vezes podem até não aderir logo à vacina, ficam a esclarecer, mas voltam, agradecem a nossa disponibilidade, colocam questões, muitas vezes acabam por trazer os outros familiares. E assim, como começamos pela faixa etária mais idosa, com mais limitações, os acompanhantes, como já foi salientado aqui neste webinar, os familiares acompanhavam os utentes que vinham para a vacinação. Muitas vezes, quando vinham em seguida, eles até diziam: nós já recebemos essa orientação, nós já sabemos, vamos tentar cumprir. Fui a enfermeira que me atendeu da outra vez, já atendeu quando eu vim com o meu pai ou com a minha sogra. Portanto, eles, está muitas vezes cá, cuidem-se, precisamos muito, isto é o nosso futuro. E até neste momento até já temos muitos utentes à procura de vacinação e neste momento, independentemente do laboratório, a vontade de aderir à vacinação é grande. Dizem que quem corre por gosto não cansa, às vezes cansa um pouco, mas quando vemos o nosso objetivo ser alcançado é muito gratificante. Era esta a noção que eu tentei passar sobre o circuito e sobre a distribuição e a vacinação. Espero que tenha sido claro. Obrigada. Muito obrigada, enfermeira Susana Pedro, pela forma clara com que nos elucidou sobre todo este circuito envolvido na vacinação. Feitas as apresentações, vamos então abrir o espaço de discussão e reflexão, de acordo com alguns comentários e questões que já foram surgindo durante as vossas apresentações. Julgo que, dado o teor das questões que aqui foram apresentadas, parece mais adequado a resposta para a enfermeira Ana Gouveia. São 4 questões, vou agrupá-las 2 a 2 e depois a enfermeira Ana Gouveia decide a ordem de resposta como achar melhor. Portanto, uma das questões diz respeito, é a seguinte: têm sentido dificuldade na convocação das pessoas mais jovens? Qual é a sua opinião sobre a vacinação nos adolescentes, visto ser um assunto que neste momento não está a ser consensual? Ora bem, então relativamente à convocação das pessoas e dos mais jovens, se calhar falar um pouco só breve relativamente como é que se processa a inscrição para a vacinação e como é que se faz a admissão das pessoas à vacinação.
nós criámos desde o início uma agenda na agenda eletrónica de enfermagem, criámos uma agenda específica para o agendamento das pessoas que vêm à vacinação. Esta é uma atividade de enfermagem, embora estejamos em campanha, queríamos ter um registro de uma preparação já prévia de quem vem ou quem vai ser vacinado, sobretudo nos centros de vacinação. E, portanto, todos os utentes são inscritos para atendimento, para esta atividade, para serem vacinados. Nenhum utente é vacinado sem fazer inscrição nesta nossa agenda. Portanto, tem o seu horário e a sua hora. Este agendamento é feito pelo grupo dos assistentes técnicos, existem várias linhas que estão disponíveis e publicitárias e também através do call center. Tivemos também, no caso dos profissionais, muita ajuda do nosso Serviço de Saúde Ocupacional nesta convocatória. E depois temos muitas pessoas, e aí cai aqui também a questão dos jovens, tivemos muitas pessoas que se dirigem já ao Centro de Vacinação Tecnopolo, mesmo à procura da sua vacina. E desde que a pessoa esteja dentro do critério para ser vacinada, na altura em questão, porque agora quase toda a gente tem um critério, mas os fazem que isso não, mas desde que esteja dentro desse critério, não vão para trás sem vacina. Nós podemos ter que mandar o carro à farmácia, telefonar aos serviços farmacêuticos, pedir e esperar o tempo de descongelar a vacina e trazer uma ampola e chamar mais 4 utentes ou 5 utentes se for preciso para completar aquela ampola, porque felizmente não perdemos vacinas, temos conseguido, porque também estamos numa região, embora com alguma dificuldade, mas temos conseguido fazer isso para evitar que os utentes vão para trás, que perdemos uma oportunidade, que possamos perder uma oportunidade de vacinação. E os nossos jovens, nós não tivemos dificuldade na convocação dos jovens. Foi feita uma publicitação relativamente aos jovens universitários, foi criado um inquérito online no nosso portal aqui do Sazarão, em que eles podiam se inscrever, dizer a data que iam estar na região e que juntavam o certificado de matrícula na universidade. Inicialmente foi assim, na primeira semana, posso dizer nos 2 primeiros dias, porque depois começaram a chegar os estudantes que não tinham feito a sua inscrição. Mas eles têm o cartão do universitário, e bastava ter o cartão do universitário e não ia para trás. Tinha idade, cartão do universitário, foi vacinado. E, portanto, isto foi feito. E a adesão, e como dizia, os jovens foram um evento. Poucos foram os jovens que estavam agendados e que faltaram. E muitos, portanto, nós também tentámos. A vacinação oficial começava agora em agosto, mas em julho, na última semana de julho, nós já vacinámos alguns nossos jovens porque iam para estágios, porque iam para programas de Erasmus, porque iam sair para fazer candidaturas, por exemplo, a cursos que iam se realizar fora do país, no estrangeiro, e nós já vacinámos os jovens. E isto, portanto, os jovens aderiram bem, os jovens penso que não tiveram dificuldade, e a nível do centro também foi facilitar esse aspecto, proporcionado isto. Nós, até em termos de adesão à própria vacina, nós sabemos que já passámos por várias fases nesta campanha e cada dia um dia, não só pelos conhecimentos científicos que vão surgindo, mas por uma série de circunstâncias, nomeadamente a disponibilidade de vacinas. E nós temos alturas em que as pessoas quase podiam escolher mais ou menos a vacina que queriam, temos alturas em que não. E no caso dos jovens, nós começámos por agendar os jovens, por exemplo, para a vacinação, seguindo um pouco a orientação a nível da nossa DGS também, a Direção Regional de Saúde, que quando nós fazemos o agendamento para os rapazes com 18 anos ou mais, agendamos para a vacina do laboratório da Johnson. Quando as raparigas agendamos para a Pfizer, mas sabemos que não existe contraindicação a partir dos 18 anos, ela está aprovada da área. E, portanto, houve jovens rapazes que até, por alguma outra razão, não se sentiam à vontade e, de alguma forma, depois de conversarmos, tentarmos, sim senhor, que até nós damos esta hipótese em algumas situações de opção de vacina, isto por causa da, mas foi muito pouco em relação aos jovens, porque os jovens aderiram tão bem. Posso dizer que não foi mesmo difícil a convocação dos jovens. Relativamente à vacinação dos adolescentes, o que tem acontecido com a vacinação dos adolescentes é que, neste momento, quando se fala, nós estamos numa fase muito inicial e realmente há informações contraditórias. Informações contraditórias de pessoas que são reconhecidas a nível do nosso país como peritos em determinadas áreas, na área da pediatria, na área da vacinação, na área da epidemiologia, e nós temos de juntar. E como eu disse, a ciência está todos os dias a nos surpreender. Isto é uma situação nova e, sobretudo, o efeito da vacina a longo prazo, ainda há aspectos para conhecer, mas também o efeito da doença. O efeito da doença a nível dos jovens e das crianças
possa parecer que foi menos, e aconteceram, mas também o impacto dessa doença a longo prazo, as limitações que deixaram, as sequelas que deixaram, há muitas coisas que ainda é desconhecido. E o que nós sabemos é que existem 2 vacinas que a comunidade científica internacional diz que podem ser administradas nos jovens e nos adolescentes a partir dos 12 anos. E é este conhecimento que nós temos. E perante os decisores que estão mais atentos a nível das comissões técnicas de vacinação, na área epidemiológica, são estas pessoas que estão em contacto também com a Organização Mundial de Saúde, a nível também com todas as outras organizações europeias e não só relativamente a este aspecto da vacinação Covid, até por questões de equidade e outras questões que se levantam aqui na distribuição e na afetação de vacinas, são eles que estão a decidir, num momento, perante aquilo que está em a realidade, que está em cada local, se sim ou não. Agora, porque cientificamente existem 2 vacinas que já foi autorizada a nível da EMA a sua aplicação nas adolescentes com mais de 12 anos. É isto. Relativamente à convocatória, eu não queria deixar de partilhar aqui esta experiência. Para nós, foi das questões mais difíceis, muitas vezes, é realmente este agendamento. As pessoas, às vezes, temos pessoas, muitas de uma vez, poucas de outra, porque isto tem sido uma oportunidade também para atualizarmos as nossas bases de dados na saúde. No nosso portal, as pessoas escreveram-se, muitas pessoas chegam ao centro de vida. Não, eu tive uma senhora com 92 anos, que chegou esta semana ao centro de vacinação, sozinha, que é muito bom, sozinha à procura da vacina. Pronto, porque esta senhora nunca atendeu o telefone. Pronto, isto é assim, eu disse, nunca atendeu o telefone e fui só à procura da sua vacina. E eu me pedir uma opinião, o que é que deveria fazer, mas queria ser vacinada. Lá encontrou o centro de vacinação. Claro que os enfermeiros de família também têm feito o seu papel, mas como disse, os recursos são mínimos. Nós temos há dias, portanto, por semana, são cerca de 250 a 300 enfermeiros que colaboram nesta área, fora de outras áreas todas que disse para a vacinação em diferentes pontos. E isto realmente não há tempo para tudo. Os assistentes técnicos tentam entrar em contato, mas se a pessoa, às vezes, por exemplo, está a trabalhar, não atende o telefone, os telefones a seguir de volta não recebem chamadas, alguns deles. E, portanto, isto tem sido um problema. Na população em geral, muitas vezes, os contactos, os agendamentos, nos jovens não sentimos isso, ao contrário. Não sei se... Primeira Cláudia. Muito obrigada, enfermeira Ana Gouveia. Acho que respondeu de uma forma clara às questões colocadas. Tenho então mais 2 questões que foram realizadas para lhe fazer. Uma delas é: por que motivo não temos a vacina Moderna na Madeira? A outra: na recente visita do Sr. Vice-Almirante, foram tecidas palavras de elogio, bem como ideias do que aqui viram, de bons exemplos, para levar para os demais centros do continente. Que aspectos ou organização diferente temos por cá que mereceu essa avaliação? Olá, então mais uma vez. Relativamente à vacina Moderna, isto tem a ver com decisões que são tomadas a nível nacional. À Madeira foi atribuída uma cota de 2,5% inicial das vacinas. Há alturas temos recebido um pouco mais, desde que chegam ao país, há alturas recebemos um pouco mais e, portanto, todas as semanas, quando a Task Force Regional se reúne, a qual faço parte também, o diretor regional, Dr. Herberto, uma representante do Conselho de Administração, a doutora Filipe, a doutora Carmo da Comunicação da Secretaria e a engenheira Carla da parte informática, a doutora Martinha Serviços Farmacêuticos, diretora. E, portanto, é esta equipa um pouco que vai fazendo esta gestão das vacinas que vai chegar de acordo com as orientações da Secretaria Regional da Saúde. E, realmente, a Moderna, devido ao número de vacinas que chegaram ao país, não foi afeto nenhuma à Madeira. Assim como a Janssen inicialmente começou primeiro a nível do continente, então chegamos a nós. Portanto, nós temos, consoante o número de vacinas e também o assegurar das segundas doses, porque nós, quando recebemos, por exemplo, parece que é muito receber 30 mil vacinas da Pfizer, mas 30 mil vacinas da Pfizer equivale a 15 mil utentes, e 15 mil utentes são 5 dias de vacinação na região. Pronto, passamos e acabamos 5, porque depois temos de garantir segundas doses. E é isto. E a vacina da Moderna não chega por essa razão. Portanto, foi a distribuição que foi feita pelos nossos serviços centrais
relativamente à vacina, não foi uma opção da RAM, não foi porque a Madeira, por exemplo, não optou pela vacina Moderna, teve a ver com estes fatores de gestão de vacina a nível nacional. Portanto, é uma vacina da RNA mensageiro muito semelhante à vacina da Pfizer, como nós sabemos. Temos algumas pessoas, inclusive, que fizeram a vacina na Moderna e que agora é preciso transcrever ou é preciso dar continuidade aqui, porque nós damos continuidade, por exemplo, as pessoas que são residentes da Madeira e que iniciaram a sua vacinação no outro lado, nós fazemos a vacinação completando a vacina cá e da Moderna será completada, por exemplo, a cá com a vacina da Pfizer, que não é RNA mensageiro. Por exemplo, é isto que nós estamos a fazer. Relativamente à questão da visita do vice-almirante, foi uma surpresa muito agradável também, todos os elogios, claro que é sempre um momento de stress, a preparação de toda esta visita, porque nós sabemos o que estava-se a passar a nível nacional e tínhamos uma entidade máxima nesta gestão e para nós era importante também toda a impressão que pudéssemos causar, até porque queríamos continuar com este trabalho, ainda queríamos mais vacinas da região, isto era uma verdade. Mas desde o primeiro momento nós começámos pela visita exatamente a uma das áreas de preparação das vacinas e já uma das coisas que ficou muito enaltecido foi o facto do registro e a gestão de estoques que nós fazemos. O que a enfermeira Susana demonstrou no registro que nós fazemos a introdução da vacina. E o saber hoje que no dia 15 de janeiro o frasco foi preparado, por exemplo, no centro de vacinação, que poderia ter sido Mexico ou de outro qualquer. O frasco número 1 foi dado ao Sr. António Maria, a Manuela, o António e ao José, por exemplo, e que foi preparado às 9h02 e que era do lote X. Portanto, isto é muito bom. E os colegas saberem quando estão a fazer o registro, que desconta, e que realmente só quando acaba os 5 frascos ou as 6 vacinas, acabou as 6 vacinas, não pode restar mais. E se há uma que restar, alguma coisa está mal no registro. E nós temos triplo controle aqui, porque naquelas mangas ainda escrevemos atrás o nome do utente e o nome do enfermeiro que administrou. Nós ainda colocamos isto, temos triplo controle aqui. E, portanto, eu já acho isto bom. O facto de conseguirmos partilhar também com os serviços hospitalares e estarmos a rede com qualquer centro de saúde, que o utente pode iniciar a sua vacina no centro de vacinação do Funchal e fazer a segunda dose em São Vicente, ou fazer a segunda dose em Santana. Portanto, esse aspecto também já foi muito valorizado, o facto de estarmos em rede, portanto, temos um acesso único, mas também com os serviços, com todos os serviços. Depois a admissão. Nós saímos e quando eu li a admissão, como o vice-almirante disse, é que a nível do continente bloqueava muito a admissão. Haviam filhos e filhas de pessoas à espera para a admissão, que a admissão era muito demorada e que bloqueava muito e que os atrasos vinham daí em satisfação. No dia que o vice-almirante visitou o Tecnopolo, foi nos dias que vacinámos mais, mas foi dos dias em que a população aderiu nas horas programadas. Nós andamos ali normalmente com 180 pessoas marcadas por hora, lá dentro do Tecnopolo. E nesse dia, as pessoas chegando para as horas que estão programadas, nós temos uma equipa ajustada àquela hora e, portanto, as pessoas não esperam muito tempo. Aquela sala do antes está muitas vezes vazia. Nós também não queremos os enfermeiros à espera e parados, porque isto é uma perda de recursos. Nós o que queremos é que o utente também não espere muito. Chegue e vá, faça a sua admissão, a validação no assistente técnico, que está agendado, que faz parte do critério. Portanto, esse sinal faz parte de um critério, que passe para o enfermeiro e que assim flua as coisas. E nesse dia, eu tive muito tempo parado. Pedi, inclusive, ao militar que o acompanhava, tirasse algumas fotos para servir de exemplo. Nós temos as duas admissões com posições diferentes, a nível estrutural, a forma como estão dispostas as cadeiras secretárias diferentes, e eu pedi de um lado e pedi do outro, para que fosse exemplo, a sala do antes e pós. Achou muito interessante a sala que nós temos para os familiares. Nós criámos uma sala para a espera dos familiares, no pós-vacina, quando os utentes idosos ficavam à espera, e nós começámos no inverno, uma realidade diferente agora. Tivemos de pôr aquecedores, nós temos aquecedores, na altura, muito bonitos, que até fizeram decoração, por acaso foram cedidos, porque era muito frio. Então criámos salas à entrada para os familiares. Agora, no verão, os familiares vão para a rua. Essas salas são utilizadas para as pessoas que aguardam uma decisão de vacinar. Sempre que chega alguém não agendado, é orientado para esse espaço, fica lá sentado, é-nos comunicado a mim ou um enfermeiro gestor que esteja a colaborar connosco nesse dia no centro de vacinação, ou os enfermeiros que estão a circular, os circulantes, vamos abordar a pessoa, vamos ver o que é o motivo que a leva ali e pela vacinação ou não vacinação. E ele também achou interessante esse espaço existir. Valorizou também o facto de nós termos nos centros de vacinação à entrada uma zona de isolamento, porque apesar de estarmos para a vacinação, poderá haver alguma pessoa de risco. Nós estamos logo à entrada, controle de temperatura, estamos com a higienização das mãos e as máscaras, a colocação de máscaras cirúrgicas no corpo. Temos logo esta abordagem. A forma como o assistente operacional
direcionava as pessoas, também permaneceu ali há algum tempo e ter os circuitos bem definidos de entrada e saída sem cruzamentos. Mas valorizou depois uma coisa, que foi dentro das boxes, nós como vemos aquilo é muito simples, aquilo é um parque. Parece que ocorreu aqui algum problema técnico. Já temos a nossa organizadora a tentar resolver o problema, pelo que peço desculpa e peço que aguardem pela resolução. Obrigada. Parece que ficamos sem rede na nossa secção regional, pelo que estamos a tentar agora arranjar uma solução, mas se não conseguirmos recuperar a situação da rede, impossibilita a continuação do evento, mas se assim for, depois eu também irei dar por encerrado o presente webinar. Peço que aguardem um pouco a ver se nós conseguimos resolver este problema. Obrigada.
venho informar que nós neste momento estamos a tentar restaurar a rede na nossa secção e parece que o problema ficará resolvido. Peço que aguardem um pouco. Obrigada. Estamos em voto sós. Voltamos. Portanto, já temos o nosso problema aqui resolvido, felizmente. A senhora enfermeira Ana Gouveia foi interrompida por este problema técnico, pelo que devolvo-lhe a palavra para terminar aquilo que também estava a falar. Bem, pronto, só na continuidade e mais algumas achegas relativamente ao que o vice-almirante nos falou, falou-nos também muito e eu fiz questão de permanecer ali muito mais tempo, cerca de 1h30 quase pós a viagem, pós a visita, desculpa, connosco, embora já todos os outros, portanto, todas as outras entidades que tinham acompanhado a visita tinham já abandonado o local e eu permanecia lá. Achou interessante também muito aquela tranquilidade que tem a ver com os tais circuitos. O facto de haver circuitos muito bem definidos de entradas e saídas, portanto, fez com que as pessoas estivessem num ambiente tranquilo e apesar de estarem, como eu digo muitas vezes, quase 300 pessoas ali dentro, não se dá por isso. Depois, nós nesse dia estávamos a vacinar as pessoas com dificuldades de mobilidade, pessoas acamadas, estavam a ser transportadas pelos nossos serviços cá, de bombeiros e transportes de arame. Tínhamos uma ala atrás, na retaguarda, em que colocamos as camas para a transferência, cadeiros, em que também com algumas condições para os cuidadores que acompanham. Ele teve algum tempo também nesta visita e fui outras das aulas em que ele também pede a quem eu acompanhava para tirar algumas fotografias para seguir dizendo. Portanto, as nossas reuniões matinais também foram interessantemente discutidas e depois também a simpatia dos enfermeiros. Ele falou muito porque achou daquilo que observou e dizia-me isso no fim. Eu vejo que as pessoas estão cá porque gostam. E tenho neste momento de ser humilde, ele dizia mais ou menos isto, porque não são só os militares, afinal, que têm espírito de missão e que a qualquer momento arrancam, os enfermeiros também. A forma como estão cá, o sorriso que têm, a amabilidade com que atendem, eles realmente são um exemplo e ele ficou muito isto. E no dia seguinte, no Porto Santo, estive também lá na visita, voltava muito a reforçar a forma de estar
das equipas e a entrega das equipas neste trabalho. Foi um dos aspectos muito focados pelo vice-almirante. Muito obrigada, a enfermeira Ana Gouveia. Fizeram mais uma questão. Novamente, penso que será a pessoa mais adequada para respondê-la. Como é que irá proceder a vacinação das crianças dos 12 aos 17 anos? Portanto, a vacinação das crianças dos 12 aos 17 anos, amanhã ocorre a primeira abertura desta vacinação com o OPDAI no Centro de Vacinação do Funchal. Foi publicitada pela Secretaria Regional da Saúde, através do nosso secretário da Saúde, que foi ele que faz o anúncio formal deste OPDAI, em que diz que há disponibilidade para vacinarmos as crianças a partir dos 12 aos 17. Claro que nós sabemos que neste momento, a nível nacional, e não só, também existe muita questão de que a priorização seria para as crianças com comorbidades, portanto, e sobretudo algumas patologias de maior gravidade. Já aconteceu uma outra situação entre nós, por indicação expressa médica, nomeadamente antes de tratamentos e antes de cirurgias, isso já aconteceu, em idades inferiores aos 17 anos entre nós, que é o que vem dizer agora, mas isso depois de decisões tomadas também já acontece e, portanto, sendo uma prioridade, claro que estes casos é preciso haver uma indicação médica e nós enfermeiros estamos preparados para isso e depois todas as outras situações, a Madeira também abre a vacinação às crianças cujos pais, mesmo não sendo portadores destas patologias, de qualquer patologia, que os pais queiram vacinar. Portanto, nós sabemos que as crianças até aos 16 anos até têm de ser acompanhados pelo pai, mãe ou tutor legal, não pode ser pelo vizinho, pela prima, pela tia, porque aí não será possível vacinar a criança, isto é muito importante. Nós enfermeiros preparamos-nos no sentido de esta equipa de ter ainda mais reforço dos nossos colegas especialistas da saúde infantil e pediátrica no local, nomeadamente porque estamos também a pensar que vamos já dizer será maior, lá está, nas crianças com algumas patologias e eles estão mais preparados para questões de tratamento, de alguma interação, de alguma questão de maior dúvida em termos de apoio de lidar com essas situações e, nomeadamente, Bem, isto hoje parece, parece estar complicado do ponto de vista técnico. Dada a proximidade também do encerramento deste evento e uma vez que também não tinham sido colocadas outras questões a aguardar a resposta das nossas preleitoras, já voltou, já voltou. Sra. Enfermeira Ana, então, peço que continua. Só em termos de conclusão, mas só em termos de conclusão dizer que preparámos a equipa porque nós temos de nos ajustar, e nomeadamente na área do pós-vacinação e nomeadamente nas tendas de emergência também, tentámos que a equipa fosse reforçada com colegas com maior experiência nesta área, atendendo a que estamos com uma população infantil. Estaremos sempre, neste momento, estamos numa articulação direta com o diretor regional, ainda há pouco continuava a mandar, ainda há pouco antes de iniciar esta sessão, orientações nesse sentido. Não sabemos que mais orientações poderão sair amanhã de manhã, através do Sr. Secretário Regional de Saúde, através do nosso Diretor Regional da Saúde. Portanto, a qualquer momento poderão sair orientações adicionais, mas estamos preparados, nós enfermeiros, para cumprir, de acordo com as orientações técnicas que saíram, sabendo que a vacinação pode ser utilizada e será falha, porque é que nós temos na região que pode ser utilizada nas crianças nesta idade, e sempre com os pais a querer aceitar a vacinação e ser os pais a procurarem a vacinação para os seus filhos. Neste caso, estamos com uma equipa de enfermeiros devidamente preparada para o efeito. Assim. Muito obrigada, enfermeira Ana Gouveia. Como eu já tinha dito, é sempre um gosto ouvi-la. Neste percalço, novamente, da falta de rede, já estava a preparar o encerramento e estava exatamente a dizer que não surgiram mais questões a colocar aqui às nossas preleitoras, pelo que também, dada a proximidade do encerramento, que estava previsto por volta das 23 e
também este problema técnico que poderá repetir-se. Vamos então dar por encerrado o nosso webinar. Esperamos que com este evento os enfermeiros sintam-se apoiados e conhecedores das estratégias e recursos que têm ao seu dispor, os quais podem mobilizar no sentido de serem fontes de informação e promoverem o processo de vacinação junto da população da nossa região autónoma da Madeira. Agradeço uma vez mais às nossas preleitoras que fizeram um enorme esforço para estarem connosco hoje. São, sem dúvida, grandes referências aqui na nossa região, nesta área da vacinação Covid-19, e partilharam conteúdos que certamente deixam-nos a todos muito mais ricos. Agradeço também a todos os participantes e sempre em prol do desenvolvimento profissional e em representação do Conselho Diretivo Regional da Secção Regional da Madeira, da Ordem dos Enfermeiros, dou por encerrado este webinar e despeço-me de cada um de vós com votos de uma boa noite. Obrigada. Obrigado a todos, obrigado.